Olá, pessoal, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Hoje é dia 17 de março de 2025, já estamos entrando na segunda metade do terceiro mês do ano, com isso o verão vai se despedindo da gente, né? E ontem e essa madrugada nós chegamos a ter que usar uma blusinha leve aqui em São Paulo, viu? Sensação boa, vocês não imaginam. Vocês que ainda estão sentindo calorão aí pelo Brasil, como é bom a gente fazer as pazes com um pouquinho de frio, tá? Embora a nossa visão de frio também tenha mudado, a sensação de frio, porque faz tanto tempo que a gente está torrando de calor, né? Que, enfim, qualquer 22, 23 graus parece que é um inverno rigoroso, né? Espero que você tenha aproveitado bastante o seu fim de semana. Olha, eu aproveitei o meu e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu assisti a um filme maravilhoso. Você não pode deixar de assistir. Estreou agora há pouco nos cinemas, Vitória, com a Fernanda Montenegro. Gente, que filme espetacular. Eu ouso dizer para vocês aqui que, como obra cinematográfica, ela é mais forte, mais contundente do que Ainda Estou Aqui, né? E vem para consagrar a carreira daquela que é o expoente, né, das artes dramáticas brasileiras, Fernanda Montenegro. Que espetáculo de atuação. Ela, aos 90 anos de idade, sabe, trabalhou duro para fazer esse filme, que é de uma sensibilidade, não mais um drama político, né? Agora, esse filme dirigido por Andrucha trata de uma mazela comezinha, que é a vizinhança de pessoas que estão ali nas imediações do crime organizado e que sofrem com tiroteios, com mortes, que veem tudo isso e que não conseguem acessar o Estado por causa do nível de corrupção do equipamento policial. Vale super a pena. Não deixe de assistir esse filme. E vou aproveitar aqui esse comecinho de programa, porque outro dia eu fiz uma outra recomendação de filme, um filme chamado O Mauritano, mas eu dei uma informação errada aqui que eu preciso corrigir. As pessoas estão me procurando para falar comigo, falando, mas cadê o Mauritano? Onde é que está esse filme? Esse filme está no Prime Video, tá? Não está no Netflix, como eu falei. Se você assina o Prime Video, não deixe de ver o Mauritano. É um ótimo complemento para Ainda Estou Aqui. É maravilhoso esse filme, tá? Bom, já falei aqui como é que foi o fim de semana. O meu fim de semana foi bom, o do Eduardo Moreira foi bastante agitado. No sábado aconteceu uma dessas casualidades da vida. O Eduardo, fazendo uma caminhada ali pela região do Parque de Ibirapuera, se depara com um acidente de moto, o motoqueiro está caído na rua, ele ajuda, porque o Eduardo, entre as múltiplas habilidades, ele também fez um curso de paramédicos, já atuou em outros acidentes, e aí chegou a polícia. Mas a polícia chegou intimidando o motoqueiro. Ao invés de se preocupar com a situação do sujeito, que estava ali caído na rua, todo esfolado, machucado, não sabia qual era a extensão dos machucados, a polícia começou a questionar sobre a ficha criminal dele, que, aliás, ele nem tinha. E o Eduardo, quando se dispôs a ajudar esse motoqueiro que estava ali, o Eduardo começou a ser ameaçado de prisão pelos policiais. É mole isso. O que revela uma polícia militar completamente despreparada e insensível, né? Além, é claro, de outras coisas, porque, afinal de contas, você menosprezar uma pessoa que está caída na via pública, com interesse em saber de que ficha criminal, pelo amor de Deus, que esses caras têm na cabeça, o tal de Tenente Eduardo, sabe? Ao invés de assistir o sujeito, depois ver se ele é criminoso, se não é. Em princípio, o cara está caído na rua, ele é suspeito. Aí o Eduardo apareceu e sorte desse motoqueiro que ele estava lá, porque senão era capaz do motoqueiro ficar sendo inquirido por esses policiais violentos, insensíveis e né, desmazelados, sabe? O tempo todo, ao invés de ser levado para o hospital. Então foi muito boa a atuação do Eduardo, nós vamos rever isso aqui hoje com vocês. Olha, tivemos um fim de semana de definições no futebol, hein? Então vamos começar falando disso aqui com o meu personal advisor de futebol, o Alex. Bom dia, Alex. Tudo bem, meu filho? Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. A semana começou um pouco difícil. Muito difícil, porque o Alex, todo mundo sabe que é palmeirense, está sofrendo, coitado. Porque ontem o Corinthians deu uma lapada no Palmeiras, lá no estádio, que é sede do Palmeiras, hein? Isso, no Allianz Parque. Foi o jogo de ida esse de ontem, né, Alex? Isso, o jogo de ida. O primeiro jogo foi ontem e o segundo jogo será dia 27 na Arena Corinthians. E o Palmeiras tem que fazer 2-0 para conseguir ser campeão sem ir aos pênaltis. Ferrou, então, né? Sim. Tá difícil, tá difícil. E pior que o jogo ontem foi um jogo truncado, com uma bola do Yuri Alberto que ele pegou, driblou o zagueiro e colocou no cantinho direito do Everton, infelizmente. Pois é.
Pessoal, os palmeirenses estão tristes aí hoje, né? Entre eles o Alex, coitado, eu me compadeço do Alex aqui. Eu tenho uma certa simpatia pelo Corinthians, preciso confessar para vocês, embora eu não goste de futebol. Mas vamos para os campeonatos que terminaram. Aqui eu protesto, viu? Porque o campeonato chama Carioca. Devia chamar campeonato Fluminense, né? Porque, afinal de contas, diz respeito ao Estado. Carioca, quem é o gentílico para quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. E não no estado. Quem nasce no estado é Fluminense. Mas quanto é que foi lá o campeonato Carioca, Alex? Então, foi 2-1 o jogo de ida e o jogo de volta foi 0-0. Quem contra quem? O clássico lá no Rio, Fla-Flu, né? Flamengo contra o Fluminense. Quem ganhou? E teve 2 lances polêmicos. Peraí, primeiro fala aqui, depois a gente vai falar desse lance polêmico. Quem ganhou o jogo? Foi 0-0. 0-0. Como o Flamengo ganhou o jogo de ida por 2-1, automaticamente já foi campeão carioca do ano de 2025. Olha, só que a minha amiga Gabi Figueiredo, lá do Rio de Janeiro, me escreve indignada dizendo que houve 2 gols anulados, é verdade? Então, teve 2 gols anulados. O primeiro foi uma jogada do Juninho, que rolou e o jogador do Flamengo fez o gol. Porém, teve uma enroscada entre ele e o zagueiro do Fluminense, no início da jogada, que o VAR chamou e interpretou que era uma falta e anulou o gol. Pra mim, eu não achei falta, eu achei que foi um enrosco entre o zagueiro e o atacante. E aqui vocês podem acreditar no que o Alex está dizendo, porque lá no Rio ele é neutro, né? Sim. não é palmeirense. Aí vamos rapidinho aqui para os outros. Rio Grande do Sul, lá teve Grenal. Isso. Ganhou o Inter, né? O Inter ganhou o primeiro jogo 2-0, jogo de volta 1-1. O Inter campeão gaúcho. Minas Gerais, Atlético e América Mineiro. Primeiro o Atlético jogo tomou a lavada lá, né? Sim, o Atlético Mineiro ganhou de 4-0 no primeiro jogo. No jogo de volta perdeu, mas só foi fazer aquele praxe que é tô em campo. E perdeu de 1-0 e foi campeão mineiro. Perdeu o jogo, mas ganhou o título. Sim. Bahia e Vitória, lá na Bahia. Bahia e Vitória, 2-0. E o jogo de volta vai ser no Barradão. Uma grande vitória do Bahia, que está com uma grande vantagem para o jogo de volta depois da data FIFA. Ceará e Fortaleza. 1-0 Ceará, em pleno, na Arena Fonte Nova. Mais ou menos o que aconteceu aqui em São Paulo, né? Arena Castelão, me desculpe. Arena Castelão. Isso. Bom, e aí, aqui em São Paulo tivemos o jogo de ida, né? O Palmeiras se ferrou, como a gente já falou, e agora o próximo jogo vai ser lá na Arena do Corinthians. O Palmeiras tem que ganhar na casa do Corinthians. Gente, é fogo, viu? Sim. Bom, beleza, Alex. Mais alguma coisa do futebol, não? Apenas isso, lembrando que vai ser 11 dias de descanso por conta da data FIFA, que é as seleções para eliminatórias para a Copa. Muito bom. Então você está informado aí sobre o futebol brasileiro. Foi isso tudo, uma maravilha. Gabi está informada sobre a injustiça desses 2 lances do Flamengo. Segundo o meu companheiro Alex, um deles foi injusto, pelo menos, e o Alex é neutro no Rio. Quando ele falar de futebol aqui em São Paulo, você não precisa concordar com ele não, mas falando no Rio, pode. Bom, vamos lá, gente. Olha, semana cheia de efemérides, né? Nós temos hoje seria o aniversário de 80 anos dessa deusa da música popular brasileira chamada Elis Regina. A pessoa que cresceu embalando a minha geração com as suas músicas de protesto, com as suas músicas românticas, enfim. Foi, historicamente, a melhor cantora que o Brasil já teve em todos os tempos, não há dúvida sobre isso, né? E a geração dela está se aposentando aí, o Gilberto Gil fazendo show de despedida, o Caetano Veloso também. E essa galera de 80 anos de idade está muito ativa, vocês não acham? Que beleza que é que eles continuam aí vivos e produzindo, e cada dia que passa melhor. Lamentável que a Elis Regina não esteja mais entre nós, né? Nós também estamos celebrando 35 anos da coisa mais estranha que aconteceu no Brasil, chamada Plano Collor, né? Foi esse fim de semana, o 35º aniversário. Gente, eu olho para trás e vejo assim, parece que foi ontem para mim, porque eu era repórter, eu trabalhava na Rede Globo, lá em Brasília, quando o Collor fez aquilo que disse na campanha que o Lula faria. Chegou lá e confiscou tudo que todo mundo tinha. Já pensou que maluco? E só para lembrar aqui, o Collor, apesar de ser um ladrão condenado, com trânsito em julgado, né, nunca foi tocado pela graça de entrar numa cadeia, né? Que a gente espera que aconteça, porque afinal no escândalo da Petrobras, por exemplo, da BR Distribuidora, ele está encrencado até o pescoço, mas cadeia que é bom nada. Cadê o Collor preso, gente? O maior bandido desse país aqui está fazendo o quê fora da cadeia, né? Tá velhinho, olha, vai ficar
o estigma do Maluf aí pro Collor, né? Quando o Collor tivesse senil, andando de bengala, essa coisa toda, cadeira de rodas, aí vem alguém e fala, cadeia! E outro fala, não, mas agora não, coitado, ele é velhinho, não podemos prender mais, né? É a vida na flauta desses bandidos aí da política que esse Collor assaltou o país inteiro, né, e roubou pra caramba ele com PC Farias, Jorge Bandeira, aquela turma toda, né, em alguns casos lá do PC Farias, por exemplo, da mulher dele, isso acabou mal, né, foram punidos com a morte, até hoje não esclarecida. O que mais que nós temos hoje? No dia 25, semana que vem, portanto, essa aqui é a última semana do Bolsonaro ainda livre da condição de réu, porque dia 25, né, de hoje a 7 dias, de hoje a 8 dias, vai inevitavelmente, fatalmente, vai virar investigado, vai virar réu no Supremo Tribunal Federal e está muito próximo daquilo que ele xingou tanto Lula, né? Condenado, condenado. Agora vamos ver. E ele está tentando se descondenar previamente. Fez um ato lá no Rio de Janeiro que foi um fiasco. Ninguém apareceu, tá? Parecia aquela música do Raul Seixas, né? O dia do fim do mundo, o dia que a Terra parou. E foi bom demais para todo mundo, porque ficou claro que a causa da tal anistia humanitária, essa coisa toda, interessa a ele, Bolsonaro, né? Que está, mais uma vez, covarde que usando os bagrinhos que ele mandou lá para a Praça dos Três Poderes quebrar tudo, obviamente, porque aquilo era uma articulação coordenada por ele. Esses se ferraram, agora está falando, coitados, as penas são grandes demais, não pode, a mulher do batom escreveu na lista, coitadinha, ela estava ali passeando. Enfim, tá essa cantoria de anistia humanitária por puro oportunismo, porque o Bolsonaro quer anistia para ele. Ele sentiu o cheiro do poder, quer voltar de todo jeito. Quis ficar na marra, né? Quis dar o golpe de Estado, envolveu essa gente toda, que agora está começando a pagar caro por ter seguido esse líder meio suicida, que é o líder que põe todo mundo na fria que ele colocou, e agora fala dos bagrinhos como se fossem eles assim, o sustentáculo da causa moral que o Bolsonaro representa. Pelo amor de Deus, eu tenho até pena dessa gente, porque é uma gente que já foi enganada de uma maneira tão clássica, acreditou nessa aventura, foi atrás do golpista como se fossem devotos de um santo, quebraram a cara e agora estão se vindo de escada para o Bolsonaro pleitear a própria anistia. Vocês acham que o Bolsonaro está preocupado com algum desses sujeitos que foram condenados e estão presos? São 100 e poucos só. Eles falam que são milhares, não são milhares, são 150 que estão encarcerados dos mais de 500 que já foram condenados, né? O que mais que nós temos? Na quarta-feira, nós vamos ter decisão do Copom, mais uma vez, provavelmente, elevando a estratosférica taxa de juros da economia brasileira, a taxa Selic, para 14,25%, num patamar absurdo, né, para uma economia como a brasileira, que está dando sinais já de estafa no melhor momento das contas públicas, né? Então, em nome de combater uma inflação que está ali beirando o centro da meta, o Banco Central continua açoitando o governo Lula, né? Constituindo assim um verdadeiro inimigo. O Lula não fala nada do Galípolo, o Galípolo também não pode fazer nada porque ele sozinho não pode atuar contra a dinâmica do processo. Mas o que nós estamos vendo aí é uma tentativa desenfreada de paralisar uma economia que dá ótimos sinais de vitalidade, inclusive no plano fiscal, tá? Inclusive no plano fiscal. Olha, isto posto, vamos ver os destaques aqui do nosso site, do site do ICL, para a gente ter uma noção do que será o noticiário hoje. Obviamente que isso está em todas as rodas, né? E o assunto merece mesmo, porque afinal de contas a promessa era grande. Mas foi um fiasco, gente, foi um fiasco. O ato da manifestação lá do Bolsonaro em Copacabana virou manifestacinha. Esperavam 1 milhão lá, apareceram 18.300. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, muito amiga, né, do Cláudio Castro, chefão, e também do Bolsonaro, disse que tinha 400 mil pessoas lá. A Folha de São Paulo fez as contas para ter 400 mil pessoas na área em que estava ocupada pelos fanáticos dos bolsonaristas, precisava ter 20 pessoas por metro quadrado. Imagina, 20 pessoas num metrinho quadrado, olha, numa área desse tamanho aqui, ó, para ter 400 mil pessoas lá. E ainda que fossem 400 mil é 40% do milhão prometido pelo Bolsonaro. Então, como a promessa era grande, olha aqui como é que está a manchete na capa do ICL. Fiasco de público em ato de Bolsonaro confirma que a anistia não tem apoio popular. É isso.
vai fazer um desagravo desse, primeiro precisa saber, né? Precisa combinar com o povo. E o povo parece que respondeu ao que o Bolsonaro pediu. Essa conversa fiada de anistia para ele é papo para boi dormir. Então as pessoas simplesmente não foram, deixando ele falando, ele, Malafaia, o Tarcísio aqui de São Paulo, num micro discurso desse tamanhozinho, e outros fanáticos lá, né, em Copacabana. E, gente, tem uma foto maravilhosa do Jornal Globo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, porque essa foto, para mim, encerra o que foi o ato de ontem, tá? Essa foto vai dar muitas alegrias para quem acha que o Bolsonaro é um oportunista da tese da anistia humanitária. Bom, o líder do PL disse que, apesar do fracasso de ontem, vai pedir para a anistia ser votada em regime de urgência. Felizmente, nós temos lá no Senado ainda o Alcolumbre que diz que vai travar, que não tem cabimento discutir anistia no Brasil. E muita gente na própria oposição está dizendo que primeiro precisa haver as condenações. Porque como é que você descondena alguém que não está condenado? Fala para mim. Do que adianta decretar uma anistia se a pessoa ainda não foi condenada? Então, calma, gente. Tem que primeiro esperar todo mundo ser condenado, Bolsonaro, General Heleno, né, General Milton Fernandes, enfim, toda essa caterva ser condenada para depois anistiar. Como é que você anistiar alguém que não está condenado? Tem jeito disso? Né? E o Bolsonaro falou, ontem está aqui o destaque aqui no nosso site, olha, diz que não vai sair do Brasil e que será um problema, preso ou morto. Aliás, é verdade isso aqui, porque esse cara vai para os livros de história como o sujeito que mais problemas causou a institucionalidade brasileira, golpista, né? Negacionista, induziu tanta gente à morte na Covid, dizendo, só para confundir as pessoas, que a vacina fazia mal, virava jacaré, virava gay. Tem a santa paciência, Bolsonaro. O castigo ainda vai ser pequeno para você, viu? É que, né, outras coisas virão aí no arrasto dessas, vamos ver qual será o futuro do Bolsonaro. Olha, aqui o manchete secundária aqui no site do ICL, políticos de esquerda consideram que o projeto de anistia perde força com ato esvaziado, né? Perde força com ato esvaziado. Ato esvaziado embaixo, porque não tinha gente, e em cima do palanque também, porque faltou um monte de gente, né? Vocês não viram políticos do Centrão lá, por exemplo. Viram os fanáticos de sempre, e mais o Tarcísio, que é um bolsonarista, que se habilitando para dizer que não, eu sou um bolsonarista light, eu sou diferenciado. É a mesma coisa, estava lá ontem fazendo discurso lá, né? Pedindo volta a Bolsonaro, quando a gente sabe que ele, Tarcísio, é o maior interessado, sem hipocrisia nenhuma. É óbvio que ele, Tarcísio, é o maior interessado no impedimento do Bolsonaro. Por quê? Porque o sujeito é candidato à presidência da República. Se o Bolsonaro ocupar esse espaço de alguma forma, ou impondo uma candidatura fake lá, só para gerar um caso concreto lá, o Bolsonaro, gente, atrapalha a vida do governador de São Paulo. Por quê? Porque o governador de São Paulo é candidato à presidência da República, e é simples de ver isso aí, né? Bom, falando aqui sobre a história do Eduardo Moreira no fim de semana, nós temos aqui também abaixo aqui no site o destaque que o Eduardo Moreira é ameaçado de prisão por ajudar a vítima de acidente. Um absurdo essa história aqui, tá? Mas aqui também, olha, no alto da manchete, nós temos aqui que o fundador do GAT, que é o grupo, um dos grupos de elite da Polícia de São Paulo, achou um absurdo mesmo, achou que isso foi horrível. E está dizendo aqui, olha, não é isso que é ensinado nas escolas de formação. Então eu fico aqui na dúvida, onde que esses policiais aprendem a ser tão toscos assim, né? Onde esses policiais aprendem a ser tão desumanos, insensíveis e violentos? Se não é na academia, quem é que está ensinando isso para essa gente? Hein? Quem é que está ensinando? Outros destaques do site do ICL, rebaixamento do Carnaval do Rio gera pressão de políticos e a Eliasa vai discutir a anulação da queda. Mais de 10 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido na conta do antigo PIS/PASEP. E lá na China, gente, tudo acontece lá na China hoje em dia, né? Falando de inteligência artificial, não sei o que mais, o Trump nessa luta para angariar recursos naturais do subsolo, drill, baby, drill. E é lá na China de onde vem a notícia. Descobriram lá uma mina de ouro tão grande que pode desestabilizar a economia mundial. Olha, é ouro pra caramba lá, hein? Na China, né? Mais uma vez. Depois da polêmica do DeepSeek, agora no campo da mineração a China se coloca aí mais uma vez frente ao mundo, né? Desafiando, já pensou se começar a pintar ouro demais? Daqui a pouco o ouro é metal vil, né? De verdade, não é vil metal. E o último destaque aqui
um artigo do Walter Matos da Costa, tragédia da superlotação nas escolas públicas brasileiras e o descaso que se representa para com a educação, né? A educação aqui em São Paulo sempre foi uma coisa complicada, viu, gente? Temos já os destaques aqui do ICL, os destaques do noticiário em geral. Vamos agora para a previsão do tempo através do Instituto Nacional de Meteorologia, que serve como base para todas as empresas que fazem previsão no mercado, tá? E olha só como é que está a situação hoje aqui, olha. Toda essa área em amarelo aqui, no miolo do Brasil, né? A qual só não inclui aqui, olha, da metade norte de Minas Gerais para cima, indo até o litoral do Maranhão lá. Essa parte aqui que está sem cor nenhuma é onde não tem alerta de chuva no Brasil. Todo o restante tem alerta. Olha, no litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará, toda essa faixa amarela aqui, e no extremo oeste do Brasil, né? Na faixa oeste do Amazonas e na metade oeste do estado. Vai chover e muito, hein? E aí vamos ver a previsão do tempo para a gente ver como é que ficam as máximas hoje. Eu já falei que aqui em São Paulo nós tivemos uma madrugada tranquila, muito mais temperaturas muito mais amenas do que nos últimos dias. Então vamos ver aqui, olha, Porto Alegre vai ter calorão, 31 graus de máxima lá, com a mínima em 18. Florianópolis vai ter 28 graus, Curitiba 26, aqui começa a ficar bom para nós, São Paulo 24, né? Estamos saindo da casa dos 30 e tantos. Então vai ser um dia gostoso, pode até pegar uma blusinha no armário lá, porque você talvez precise dela na volta do trabalho. O Rio de Janeiro também 28 graus. Hoje os cariocas vão andar de cachecol na rua lá, porque 28 graus, depois daquele calorão de 3 semanas atrás, né? Vai ter carioca de cachecol lá. Vitória 33 de máxima, ainda bastante quente. Salvador com 32, deixa eu voltar aqui para Belo Horizonte com 31 graus. Goiânia 33, Brasília 31, Campo Grande 32, Cuiabá 33, Palmas 32. Que mais? Opa, aumentou muito o mapa. Volte aí, meu filho. Vamos trazer o mapa para baixo aqui para poder ver. Capitais do Nordeste aqui, ó, todas elas com tempo encoberto. Temperaturas máximas aí em torno de 30 graus, 29 graus em Recife. Natal, 29 graus. Fortaleza, 29 graus. Tá fresquinho lá no Nordeste, né? São Luís, 30 graus. Em Belém do Pará, 33. Macapá, 31. Manaus, 31, vou para cá, Rio Branco, Porto Velho, 30 graus e Rio Branco, 31. Essas são as máximas hoje no país, né? E, então você está já bastante bem informado sobre a previsão do tempo. Eu só quero mostrar para vocês aqui como é que está a previsão das chuvas no Brasil. Pode botar para mim, Alex, por favor? Vocês estão vendo aí, olha, onde está amarelo e verde ou vermelho e preto, são os núcleos de chuva. Portanto, vai chover em toda essa faixa aqui, olha, que vai do Paraguai até o litoral do estado do Rio de Janeiro. Também aqui em cima, na área de Goiás e Tocantins. Isso aqui são os acumulados de chuva, tá, gente? Foto de satélite. Portanto, isso aqui é o passado, não é o presente. Só para a gente ver as áreas em que está concentrado o tempo ruim. E aqui está a previsão, né, no UOL sobre o clima nos próximos dias. Temporais e calorão. É o que nós vamos ver agora. O Brasil terá chuvas irregulares nessa semana, a última do verão, segundo a Metsul Meteorologia. O outono começa formalmente quinta-feira, às 6 horas e 2 minutos. Eu não vejo a hora. Vocês não concordam comigo que o outono é a estação mais bonita do ano? Aliás, nos últimos dias já tem aquele pôr do sol avermelhado, né? Eu tenho visto aqui da janela do meu apartamento em São Paulo, aquele espetáculo lindo. Isso no centro-oeste brasileiro, lá na minha terra, no Triângulo Mineiro, é maravilhoso, porque o fim de tarde vira um espetáculo épico, assim, de tantas cores no céu, né? Do lilás até o laranja quase avermelhado, sabe? Com aquela poeira no horizonte, assim, tingindo tudo de vermelho, né? Muito legal. Estou louco pelo outono. Eu acho o outono a melhor estação do ano, disparado. Mas qual é a previsão? Olha, sudeste com mais chuva. Precipitação é esperada em Minas Gerais, sobretudo nas regiões centrais e no sul do estado, além do Triângulo Mineiro. Enquanto isso, clima seco predomina no norte de Minas. Região norte terá, aqui, São Paulo terá previsão de temporais de verão isolados, temporais como os da semana passada. Portanto, a cidade de São Paulo não está livre do transtorno habitual toda vez que chove forte aqui. Região norte, chuva volumosa, deve se concentrar em Roraima, no Amazonas, no Acre e Rondônia. É prevista chuva volumosa na costa do Amapá, Ilha de Marajó, norte do Pará. Região nordeste, baixa precipitação, previsão indica pouca instabilidade,
concentrada na costa e nas zonas próximas, né, zona litorânea. Bahia, por exemplo, muitas cidades devem terminar a semana sem nenhuma chuva. Centro-Oeste com volumes variáveis, lá essa época do ano a chuva ainda é farta, né? Mato Grosso do Sul e Goiás concentram os índices de chuva maiores nessa semana, temporais isolados por causa do ar tropical quente e úmido no Mato Grosso e no sul de Goiás favorecem uma precipitação maior. E no sul haverá chuvas irregulares também. Precipitação concentrada no Paraná, intensidade fraca na maioria das áreas. Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm expectativa de pouco ou de nenhuma chuva. Já falamos bastante sobre o tempo, né, gente? Então não preciso falar mais. Tinha previsto aqui falar sobre São Paulo, mas já falei bastante. Os paulistas e os paulistanos estão todos muito bem informados. Vamos falar sobre o Eduardo Moreira. Gente, o Eduardo Moreira é um cara espetacular. O nosso chefe maior aqui no ICL. É impressionante como as coisas acontecem com ele, né? E é impressionante como ele está sempre bem preparado para enfrentar certas situações. Mas isso que aconteceu esse fim de semana denuncia e muito bem, chancela, né, o estado de descompromisso da Polícia Militar para com a população em dificuldade. Fica aqui me perguntando que diabo de polícia é essa, já que todo mundo nega que nas academias se ensine a crueldade e a insensibilidade. Repito a pergunta que eu fiz: onde os policiais aprendem a ser tão toscos? Onde os policiais treinam para ser tão, digamos assim, temidos pela população que não sabe se corre para pedir ajuda para o ladrão ou se chama a polícia porque parece que a ameaça é sempre a mesma? A ponto de, atendendo a uma ocorrência em que um motoqueiro está caído no chão, está machucado, acaba de sofrer um acidente, o policial não apenas desconsidera o estado de saúde do sujeito, como passa a atacar as pessoas que vão dar ajuda, que eles negam. Vamos ver no relato do Eduardo Moreira o que foi que aconteceu, para você ficar muito bem informado. Alex, roda para mim, por favor. Olha o que está acontecendo. O rapaz acabou de ser atropelado aqui. Eu estou ajudando ele na rua. Coloquei uma mochila debaixo do joelho dele e pedi, por favor, para os policiais para eu colocar alguma coisa debaixo para atender. E eles falaram, e eu falei que eu estudei para ser paramédico, já ajudei muitas pessoas, estou aqui com ele desde que aconteceu isso. E eles estão falando que vão me prender porque eu estou pedindo para ajudar o rapaz. E estão falando que se eu não me identificar, eles vão me prender. Estou aqui na rua, aqui são vários policiais. Eu sempre ajudei os policiais daqui, sempre ajudei a polícia de São Paulo, entendeu? Mas é assim, então, em vez de cuidar do rapaz que está aqui deitado, estão perguntando qual a ficha criminal dele, estão perguntando o que aconteceu com ele, o que ele fez de errado. Então tá tudo errado, gente. A gente querendo ajudar, entendeu? Isso é um absurdo, viu, velho? Isso é um absurdo. Porque tem de ajudar quem está no chão, quem está doente. Não é chegar perguntando ficha criminal, não, para saber se o cara é criminoso ou o cara é alguma coisa. Não, tem de ajudar. O estado, mostra aqui, irmão. Mostra aqui como é que tá o estado. Olha aqui. O cara quase morreu, o cara capotou várias vezes. E eu tô querendo... Não, esse foi o tenente que desde o começo eu tô tratando ele super bem, pedindo ajuda. Eu não tô fazendo ele se ajudar. Ele tá me ameaçando me dar voz de prisão desde que eu cheguei, gente. E eu sempre ajudei. Olha que absurdo como são tratadas as pessoas que estão trabalhando, entendeu? Eu já me identifiquei várias vezes, Eduardo Álvares Moreira, que mora aqui atrás. Eu já falei minha identidade pro senhor. Meu CPF, eu não vou falar gravão, eu vou falar o meu CPF, mas que vocês saibam que é o que está acontecendo agora, tá? Acho que o pessoal lá na academia devia ensinar para os sujeitos a ver o ICL um pouquinho mais, né? Para ter uma lição de um comportamento mais decente do ponto de vista humano e até do ponto de vista moral, porque é indecente você deixar uma pessoa agonizando no asfalto e ameaçar quem ajuda de prisão. Fala sério. É um negócio tão dilacerantemente grave, é tão cortante, que os próprios policiais militares que têm alguma consciência, que não aprenderam, faltaram essa aula aí de como ser tosco e truculento, estão reclamando do comportamento desses policiais aí, né? Põe na tela para mim, Alex, por favor, olha. Fundador do GAT, está aqui no nosso site, no ICL Notícias, o fundador do GAT, sobre a ameaça ao Edu. Não é isso que é ensinado nas escolas de formação. Não é isso, quer dizer, isso molestou o ânimo de polícia, porque tem alguns bons policiais na Polícia Militar de São Paulo, com certeza, tá? A gente não sabe se é maioria ou minoria, mas que tem. E de vez em quando eles aparecem. É o caso desse policial aqui,
que veio em apoio ao Eduardo. O que ele falou? Olha, o fundador e ex-comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais do GAT, da Polícia Militar de São Paulo, se chama Diógenes Luca, comentou em um post nas redes sociais sobre a ameaça de prisão sofrida pelo Eduardo Moreira. Edu foi ameaçado de prisão por um policial militar. Ô, Alex, fecha para mim aqui o ponto, por favor. O Alex esqueceu lá o ponto ligado, eu estava ouvindo a conversa dele aqui. Conversa sobre o Palmeiras. Olha só, o Edu foi ameaçado de prisão por um policial militar que se identificou como Tenente Eduardo ao tentar socorrer o motoqueiro, como a gente viu. Por incrível, aqui aspas, tá? Por incrível que possa parecer, havia uma preocupação maior dos policiais, ao que consta, com a identificação criminal do motociclista do que um cuidado e empatia maior dos PMs com o acidentado caído no chão. Posso assegurar que não é isso que é ensinado nas escolas de formação, comentou o coronel que foi comandante do GAT. O ex-comandante Luca, nas redes, ressaltou o fato de Eduardo já ter recebido condecorações, que é verdade, e ministrado palestras gratuitas, não cobrou nada, tá? Nunca cobrou nada, em várias ocasiões para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Servir e proteger é o slogan da Polícia Militar, você pode confiar. Foram postos em dúvida, o que resultou na indignação do meu fraterno amigo Eduardo Moreira. Embora já um veterano, peço desculpas ao meu amigo pela vergonha alheia que sinto quando integrantes da instituição agem fora das normas. Aprendi que as instituições são boas, mas algumas pessoas ou não. A minha dúvida é se isso se aplica à Polícia de São Paulo, tá? Se a instituição é boa para as pessoas, porque a instituição é feita das pessoas. Se a atuação é essa, pelo amor de Deus, como é que vai dizer que a instituição é boa? Sabe, é um descalabro isso. Pô, o cara tá caído lá na rua, tá sofrendo, acabou de sofrer um acidente, capotou com uma moto. Todo mundo sabe das consequências que isso pode trazer. Felizmente, o motociclista está bem, tá? E eu vou falar agora sobre o que vai acontecer. E aí continua aqui o coronel dizendo o seguinte, olha, ainda destaco que havia um oficial na cena, o que torna o fato ainda mais grave. Eduardo, você não está sozinho, ainda estamos aqui, disse o coronel. Fala sério. Fala sério. A gente não está dando destaque a esse caso porque foi com o Eduardo Moreira. Não isso seria absurdo com qualquer cidadão. Com qualquer cidadão. É que o Eduardo é mais loquaz, tem acesso aqui às mídias do ICL e estava ali presenciando esse verdadeiro absurdo. Mas isso matiza, isso macula a Polícia Militar. E agora eu preciso dizer para vocês o que vai acontecer a partir daqui. O que vai acontecer é que o ICL vai promover uma campanha para arrecadação de fundos para que esse motociclista possa comprar uma outra moto. Vocês sabem que uma cena como essa acaba mostrando, né, a fragilidade em que essas pessoas estão colocadas, né, a que essas pessoas estão expostas. Por quê? Porque o motociclista está lá fazendo as suas entregas, caiu, não trabalha, não recebe, não tem ninguém para acolher a ele, não tem um patrão para dar para ele 15 dias no hospital, não tem nada disso. Então, o Eduardo vai coordenar uma campanha aqui no ICL para arrecadação de fundos, para que ele possa ter um pouco de conforto, comprar uma outra motocicleta. E você pode contribuir com essa campanha que vai ser anunciada daqui a pouco no N1, porque o motociclista, né, que caiu vai estar aqui conosco no N1 daqui a pouco, junto com o Eduardo Moreira. Então ele está sendo acolhido pelo ICL e será acolhido pela nossa comunidade para enfrentar esse período de dificuldade que vai ter que enfrentar, que virá pela frente aí, né? Então daqui a pouquinho no N1 você vai ver isso tudo. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para vocês que nós tivemos ontem aqui uma aula magna espetacular sobre resiliência, sobre alguém que foi submetido aos tratamentos mais desumanos e abjetos porque se transformou em umas vozes fortes contra o racismo que havia nos Estados Unidos ainda na década de 70. Um racismo que se espraiava não só pelo comportamento, pela cultura, mas até pelo arcabouço legal, que ainda tinha muito do segregacionismo, né, das eras que se passaram. E foi isso que você está vendo aqui na tela, está vendo? Ó, uma aula com a filha do Muhammad Ali. Muhammad Ali, Cassius Clay, aquele lutador de boxe fantástico, todo mundo se lembra dele pelas conquistas no ringue. Mas as maiores lutas da vida dele não foram contra os adversários no boxe, foram contra, né, a segregação racial americana. Esse cara foi uma das grandes vozes da luta contra o racismo. Quem não pôde ver ontem, hoje pode assistir de novo, porque está liberado o replay aqui, né? Para você assistir, olha, assista, tá? Assista, porque é uma aula de humanidade, coragem e tudo mais. É um exemplo que vale super a pena. Tá aqui, olha, aqui embaixo, ó, aqui, cadê? Aqui.
despertaicl.com.br. Vai lá, deixa a sua inscrição, pode assistir ao replay à vontade, né? Não paga nada, é de graça e é para todo mundo ter acesso a essa lição de vida representada pela luta histórica do Muhammad Ali em benefício do fim da segregação americana. Vale super a pena. Amigo, então vai lá, faz a sua inscrição para ver o replay, você acessa o replay rapidinho, pode assistir a hora que você quiser, tá bom? despertaicl.com.br. Olha, hoje começa o prazo para você enviar a sua declaração de imposto de renda, vai até 30 de maio. O prazo começa hoje, mas se você não é contador, não tem uma lista de clientes, nem nada, convém esperar mais uns dias, porque aí você pode acessar a declaração pré-preenchida, né? Depois eu vou confirmar para vocês a partir de que dia isso vai acontecer, mas quem quiser fazer a declaração agora, para entrar nos primeiros lotes de restituição, talvez tenha um pouco mais de trabalho, tá? Então tá aqui, eu vou ler para vocês a notícia. Começa hoje a partir das 8 da manhã, daqui a pouco, né? O prazo de entrega da declaração do imposto de renda 2025, ano calendário 2024. Declarações devem ser feitas até o fim do dia 30 de maio, 23h59. Quem já baixou o programa e já deixou o documento pronto, pode então enviá-lo. E aí vem aqui, assinalando aqui, olha, porque o programa para o preenchimento da declaração está disponível para download já desde a última quinta-feira, mas a transmissão dos dados ainda não vai acontecer, tá? Então você vai fazer a sua declaração, mas não vai poder transmitir, porque a plataforma Meu Imposto de Renda, que permite fazer a declaração ou transmitir pelo navegador da internet, só vai ficar disponível a partir do dia 1º de abril com a declaração pré-preenchida. Então, mais 15 dias, aí, mais 13 dias, mais 2 semanas, né? E você terá a sua declaração pré-preenchida já à sua disposição, tá bom? O prazo de declaração esse ano, isso aqui promete gerar algum alarido, porque o prazo é 3 dias só menor, tá? Não é motivo para muita reclamação, não. Mas, enfim, teremos menos prazo para isso, então é bom você já ir separando seus recibos e tudo mais para poder facilitar as suas coisas. Gente, tivemos ontem o tal ato pela anistia humanitária do Bolsonaro, que é uma cascata, uma conversa fiada, né? E o Bolsonaro tinha prometido reunir 1 milhão de pessoas lá na praia de Copacabana. E o que aconteceu? Flopou o ato do Bolsonaro, foi um vexame. 18.300 pessoas só participando desse ato, que deveria ter levado 1 milhão. Sabe quanto que dá isso aí? Vamos fazer aqui a conta comigo. 1 milhão dividido por 10, 100 mil, dividido por 100 mil, como é que é? 100 mil dividido por 100 mil, né? Olha, isso dá mais ou menos os 3% que o Bolsonaro queria. Ninguém está nem aí para a causa da anistia. Essa anistia que é uma balela, todo mundo percebeu, inclusive o gado, né? O gado não deixa mais o curral para ir para a rua por causa de uma causa assim tão desgastante. Isso mostra o declínio de popularidade do Bolsonaro, em quem acho que os próprios eleitores já não acreditam mais. Mas principalmente isso serve para que os adeptos da tese de que não deve haver anistia, que são as pessoas mais sensatas deste país aqui, confirmem que a população está nem aí para isso, sabe? Não tem apoio essa história de anistia no Brasil. Só tem o histrionismo do Malafaia e de meia dúzia de fanáticos, incluindo entre eles o governador do estado de São Paulo. Olha só o que aconteceu ontem, olha, fiasco de público em ato de Bolsonaro confirma que a anistia não tem apoio popular, notícia que está aqui no site do ICL. Mas, olha, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Agora, 1000 imagens, que é a sequência de fotogramas de um filme, valem muito mais. Então, vamos ver o filme, vamos ver lá como é que foram os registros das imagens aéreas do ato em benefício da anistia para o Bolsonaro. Roda para nós, Alex, por favor. Olha, você está vendo a praia de Copacabana, tinha essa aglomeração aí em frente do palanque e foi só. Diz a Folha de São Paulo que nem se somar todos os banhistas do Leme até o Leblon, não dava 400 mil pessoas, muito menos nesse pedacinho aí. Ou seja, flopou, só tem 18 mil fanáticos aí, sabe assim, não, realmente assim, é inquestionável que essa imagem fala por si, né? Faltou gente, cadê 1 milhão de pessoas? Como é que os caras vão ter a cara de pau de justificar que tinha 1 milhão de pessoas aí? Não tinha. E aí ficou o pessoal discursando vazio. Imagina o constrangimento do Malafaia, que foi mais uma vez o articulador disso tudo, vendo o fiasco que ele patrocinou, né? Fiascaço. E foi
é justamente o Malafaia, o autor do discurso mais histriônico, porque esse evangélico, se é que pode chamar assim, a cada dia que passa fica mais histérico, né? Ele se parece mais com um líder mesmo xiita, não vou nem falar xiita, porque senão isso manifesta um preconceito estrutural meu, não é isso, não quero nem passar essa ideia. Mas num líder político, né, histriônico, num líder político que fica só na gritaria, essa coisa toda, que não tem força nos argumentos, não tem mais apelo, a despeito daquela forma, né, aquela vozeirão tonitrónica, Bolsonaro! Mas as pessoas não querem mais saber disso. Deixaram isso muito claro ontem, né? Só que o Malafaia foi o autor dos maiores disparates lá em cima do caminhão. Nem o Bolsonaro ousou tanto. Vamos ver o que falou o bispo, não, pastor, né? Malafaia, pastor das almas da direita. Vai lá, Alex. Vou fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso! Ministro de Moraes, Alexandre de Moraes é um criminoso. Não provou nada, ficou só na falação, porque não tem como provar isso, né? E, enfim, foi o discurso mais radical. O Tarcísio fez um discurso de 6 minutos lá, pedindo volta a Bolsonaro. Todo mundo sabe que aquilo é pura hipocrisia, então também não encanta ninguém. E o Bolsonaro falou algo que vai se provar no futuro, sabe? Eu não acredito no que ele está falando lá, mas em todo caso vamos esperar o tempo acontecer, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro é um borra-botas, é um covarde, né? A vida inteira largou os seus pelo caminho, assim como largou agora esses 500 que já foram condenados, 150 e poucos que já estão encarcerados, que ele colocou nessa fria. Essa gente devia cobrar dele, Bolsonaro, entendeu? O bom senso que faltou na hora de criar o clima para dar o seu golpe de Estado, o golpe que flopou, como o ato de ontem, né? Então vamos ouvir o que o Bolsonaro falou. Ele disse que não, o que eu disse está para ser provado, que não vai fugir, tá? Eu duvido que o Bolsonaro tenha altivez e hombridade para encarar a prisão como o Lula encarou. Acho que ele é covarde, que ele vai fugir. Não vai ficar na cadeia até o fim da vida, porque se ele for condenado à pena que ele previu para si mesmo, 21 anos, ele vai ficar velhinho encarcerado, não vai sair da cadeia mais. Vamos ver o que disse aí o rei dessa confusão toda. Tenho vídeo sim. Eu mandei para vocês, não está aí não? Então depois a gente vai. Mas o que o Bolsonaro falou? O Bolsonaro falou que não ia fugir do país, que vai ficar e que é um problema vivo, morto, de qualquer forma, ele é um cara complicado. Então, se não tiver o vídeo, não tem problema. O vídeo já vai entrar. O Alex vai mostrar para vocês. Diz que ele é um problema para o país vivo ou morto. Eu concordo com isso, tanto faz, já criou o problema. É um problema para a história do país, aliás, é uma mácula grande na história do país que para sempre vai ser estudado nas aulas de história, né? Porque o Bolsonaro é o genocida que matou 700 mil pessoas por causa das orientações equivocadas, das aglomerações que ele provocou, das motociatas, né? E agora vamos ver o vídeo que o Alex muito habilmente já colocou no nosso ponto lá. Vamos lá, Alex, vamos ver o que o Bolsonaro falou. O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Infelizmente, quem prejulga e julga e faz maldade contra o povo, não posso estar do lado dessas pessoas. Gente, vocês viram que mico? Agora o pior está por vir. Sabe o que é? Porque essas tentativas de manipulação da opinião pública, isso tudo produz ícones, né, para a internet. São mensagens que vão se reproduzindo aí, se reproduzindo, e que acabam marcando a história. E eu vou mostrar para vocês a foto que vai marcar para sempre esse evento aqui. Acho que o Bolsonaro vai ficar muito, mas muito triste mesmo ao ver nos livros de história esta foto que você vai ver aí. Põe a foto para mim, por favor, Alex. Não é essa não, não é essa foto. É essa foto mesmo, Tá aqui, ó. Eu tinha essa foto lá. Aí, tá aí, olha. Olha o que tinha atrás do Bolsonaro.
Olha só o que tinha atrás dele lá, na vidraça desse prédio lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Sem anistia. Foto do Alexandre Cassiano, que é fotógrafo do jornal o Globo. Essa foto está aí polvilhando na internet. E tem outro ângulo também. Agora você pode colocar minha página aqui, Alex. Olha, tem aqui o Bolsonaro em outro ângulo. Pode botar minha página? A página aqui, ó, do navegador. Alex? Aí, olha aí, ó, o Bolsonaro em outro ângulo, tá vendo aí, ó, sem anistia lá em cima. Fantástico, né? Que micaço, hein, Bolsonaro? Fala sério, hein? Que mico grande pagou por essa história toda. E aí começa a repercussão política disso, né? Começa a repercussão política disso. Eu já falei que o público foi estimado por um grupo ligado à Universidade de São Paulo em 18.300 pessoas. O Datafolha fala em 30 mil, o Datafolha tem sido muito generoso com o Bolsonaro, mesmo assim não conseguiu contar mais de 30 mil pessoas nesse espaço aí. E a Polícia Militar, que é amicíssima, né, das causas todas aí desse grupo do Bolsonaro, disse que tinha 400 mil pessoas lá. Gente, é risível, né? Tinha que ter limite para atrelamento, sabe? Desconfiômetro, né? E eu não estou falando aqui porque parece que eu sou contra a polícia. Eu sou contra a polícia. Sou contra a polícia burra, que subestima a capacidade de perceber das pessoas e que subestima também que a sociedade tem seus mecanismos de aferição, que independem dela. Mas falar que tinha 400 mil pessoas ali, pelo amor de Deus, é querer dar uma força gigante para o Bolsonaro, né? Precisava ter 20 pessoas em cada metro quadrado dessa superfície aí, gente apinhada. E você já pensou 20 pessoas num único metrinho quadrado? Não, um metro quadrado é pouco mais do que a extensão do braço da gente, assim, ó. Isso aqui é 1 metro por 1 metro. 20 pessoas aqui nesse espaço. Pode isso? E aí começam as repercussões. Vou mostrar para vocês alguns prints aqui que eu coletei da internet, mas antes eu vou ler matéria aqui do site do ICL. Políticos de esquerda consideram que o projeto de anistia perde força com o ato esvaziado. Aqui uma foto do ato, olha aqui, ó. Nossa, quanto bolsonarista, hein? Será que isso tudo aqui é tudo que sobrou do bolsonarismo no Brasil? Isso aqui é uma provocação minha, tá? Desculpa aí, bolsonarista, eu sei que você não foi porque ficou mais confortável acompanhar de casa, né? Só que não teve transmissão. É engraçado, né? O ato não deu certo, o Malafaia não abriu o canal dele, ninguém viu na internet nada do que aconteceu aí. Ontem eu tive dificuldade até para encontrar, né, os trechos das entrevistas que eu escalei para dar hoje no jornal, porque o Malafaia fechou o canal dele, não transmitiu o ato, tá? Eu até fiz aqui um print de tela do canal do Malafaia, mas não vou achar agora, não tem problema. Mas é engraçado, né? Se tivesse dado lá, sei lá, 100 mil pessoas, né? Ou seja, 8 vezes mais do que tinha de verdade, tenho certeza que o Malafaia não iria deixar de transmitir, porque ele prometeu, e ele disse que ia fazer uma live lá e ia botar a transmissão inteira, não botou. O ato flopou também na internet. Eu vou ver se eu acho esse print de tela aqui, porque se eu conseguir encontrar, você vai se regozijar disso. Como eu não vou encontrar, também não importa. Estou falando para você, não teve transmissão ontem na internet, tá? O Malafaia não fez a transmissão. Em compensação, estava todo mundo de olho no que estava acontecendo. Por quê? A promessa era grande, né? E aí a direita porque queria se ufanar desse ato maravilhoso. A esquerda porque temia que essa grande mobilização prometida, tivesse 1 milhão de pessoas lá, fosse criar uma força que funcionaria como um empuxo da causa da anistia, o que felizmente não aconteceu. E aí vem aqui essa matéria do ICL, né, que eu estava lendo, políticos de esquerda consideram que o projeto de anistia perde força. Ela diz o seguinte, olha, na avaliação de políticos de esquerda entrevistados pelo ICL Notícia, o ato realizado pela extrema-direita na praia de Copacabana foi prejudicial à ofensiva pela aprovação da Câmara. Olha, Henrique Vieira diz que foi um ato esvaziado em comparação com outros que os bolsonaristas fizeram e que, aspas, isso demonstra o esgotamento da capacidade de mobilização de Bolsonaro. O ato enfraqueceu a pauta dele, que era tentar se livrar da prisão. Óbvio, né? Pastor Henrique falou o óbvio. Jandira Fegali, foi um ato pequeno para o Rio. Imagine sendo um ato nacional. E algumas pessoas tentaram fazer esse ato. Salvador, por exemplo, teve 25 pessoas, tá? Apareceram 25 fanáticos lá com a camisa da seleção brasileira. Obviamente que o ato foi cancelado. Bolsonaro, não quero te desanimar não, mas você já era, meu filho. Sabe, você hoje tem uma capacidade retórica de aglutinação, mas você não tem mais o que tinha antes. As pessoas do seu lado te abandonaram, assim como você tem abandonado todos aqueles que você mesmo colocou um dia para te servir ao seu lado, né?
Deputado Ivan Valente, acredito que o fiasco da manifestação é resultado de um cansaço do bolsonarismo. Foi fraca a manifestação, vai continuar assim, disse ele. Eles são muito grandes nas redes sociais, mas quando chega na rua, constatamos o cansaço deles. Estão cansadinhos, né? Aqui tem uma foto da Sâmia Bonfim e eu tenho aqui uma manifestação dela ontem, um videozinho que ela soltou no Twitter. Vamos ver, Alex, podemos? Pessoal, se o objetivo do ato de hoje era pressionar o Congresso e o Supremo, olha, realmente não vai ter jeito. O Bolsonaro vai ser preso. Foi muito fraco. Impressionante, muito fraco. A nós, por outro lado, cabe reforçar. A luta e a mobilização é sem anistia, é Bolsonaro na prisão, é todos os golpistas responsabilizados e vamos em frente. Grande Sâmia, é isso aí. Vamos ver outras manifestações que eu encontrei no Twitter, Alex, para a gente mostrar para as pessoas como é unânime a avaliação de que esse ato flopou. Vamos lá. Olha aí, ó. Bom, esse aí é a foto, né? Pode tocar para a próxima? Essa foto aí está no perfil do Guga. Essa aí é a Érica Cocai. Os bolsonaristas disseram que iriam pedir anistia em várias cidades do país, mas com medo do fracasso, concentraram tudo numa única capital para demonstrar força. E fracassaram. Falaram que iam reunir 1 milhão de pessoas em Copacabana, fracassaram novamente. O Brasil diz em alto e bom som que não quer essa anistia do Bolsonaro. Põe no próximo, Alex. Vamos lá. Marcelo Freixo. Flopou. O povo brasileiro não gosta de impunidade, não vai se levantar da cadeira para defender criminoso que tenta ficar no poder contra a vontade do voto popular. Lugar de golpista é na cadeia, sem anistia, disse o Freixo. Quem é que é agora? Não, essa aí é a foto de antes, pode passar. Pode continuar, Alex. Bom, Sâmia Bonfim, de novo está aí, ela aí, ó. Ela diz o seguinte, olha, a expectativa era grande, né? Um recorte aí de uma manchete do Metrópole, dizendo que o Bolsonaro quer 1 milhão de pessoas no Rio, no ato pela anistia em 81, e a realidade, o ato vazio lá, né? Com a outra manchete agora do UOL, dizendo que o ato reuniu apenas 18,3 pessoas. Isso dá menos de 2% do público previsto, não, do público prometido. Então nós temos aí uma visão do fracasso que foi essa história toda. Agravado por uma certa sensação de cansaço, não somente do eleitor desse estrupício, mas também daqueles que lhe dão sustentação política no Congresso, né? Olha só o que está na coluna da Bela Megali de hoje. Centrão vê jogo de cena de Bolsonaro sobre anistia do 8 de janeiro. Principal bandeira de Jair Bolsonaro no ato domingo em Copacabana, a anistia dos condenados pelo 8 de janeiro tem sido vista pelas lideranças do Centrão como jogo de cena do ex-presidente. Para presidentes de partidos do Centrão, e aqui não é qualquer Zé Mané com mandato federal, são os presidentes dos partidos, tá? A defesa da anistia é vista como uma maneira de Bolsonaro abastecer o seu discurso contra o Supremo, com foco em Alexandre de Moraes e contra o governo Lula. Na manifestação do Rio, o Sóstenes Cavalcante disse, inclusive, que pedirá que esse projeto tramite em regime de urgência. Mas lideranças do Centrão avaliam que aprovar a anistia sem todas as ações terem sido analisadas pelo Supremo seria inócuo porque os partidos contrários à medida podem entrar, claro, óbvio, né, com um pedido na própria corte para judicializar a questão. E com isso o Supremo é quem dará a palavra final, o Supremo que definiu pela punição de Bolsonaro, é quem dará a palavra final sobre a anistia. E aí o que vocês acham que vai acontecer, hein? E segue aqui a Bela Megali dizendo que representantes do Centrão enxergam que o projeto da anistia hoje é essencialmente um meio usado por Bolsonaro para criticar o Supremo Tribunal Federal e o Lula, né? Olha, o Brasil acolheu nesse fim de semana mais um grupo de deportados dos Estados Unidos, né? Está aqui na manchete do UOL, dizendo o seguinte... Não é isso não, essa aqui é outra manchete, desculpa, eu estava falando de uma coisa e me referindo a outra. Fugitivas do 8 de janeiro, né, pessoal que estava lá envolvido, mulheres nesse caso, tentaram entrar nos Estados Unidos, né, e foram presas. Tentaram fugir da cadeia aqui, ganharam a cadeia lá nos Estados Unidos, que é muito pior, né? Tem até o risco de ir para Guantánamo, já pensou? Que vergonha. Ao menos 4 fugitivas dos ataques do 8 de janeiro foram presas ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, 3 delas no dia seguinte à posse de Donald Trump em janeiro. O pessoal achou que ia ser moleza. Ah, não, mas eu sou deportado, eu sou indocumentado, mas sou do lado do Trump, jamais vai me mandar embora. Ó, cadeia, né? Informação foi confirmada ao UOL pelo ICE, a Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, que também afirmou que as foragidas aguardam a expulsão para seus países de origem, ou chegam, vão passar, né, pelo flagelo de virem humilhadas com algemas e
correntes nos pés para chegar aqui, cadeia, né, se estiverem com um mandado de prisão expedido. As mulheres, 3 condenadas por crimes no 81, entre elas a tentativa de golpe de Estado, uma é ré com mandado de prisão no Brasil, estão detidas em solo americano há mais de 50 dias, ou seja, foram tentar procurar os Estados Unidos por causa do Trump para evitar a cadeia aqui, o Trump acabou metendo elas na cadeia lá. E aqui as notícias é que tenho que correr agora porque está acabando o jornal. Viagens de compras de canadenses em Nova York diminuem devido às provocações de Trump. Teve uma reação nacional muito forte do Canadá, como você sabe, né? E o Valor Econômico dizendo aqui, ó, efeito viagem está se desenrolando em um cenário de uma guerra comercial cada vez mais intensa que está abalando os laços entre 2 aliados de longa data. Durante anos, os canadenses do sul de Ontário fizeram uma curta viagem de carro até a cidade americana de Buffalo, no estado de Nova York, para se abastecer de leite barato e fazer compras em lojas como Target, Trader Joe, aos quais não tem acesso em casa, lá nos Estados Unidos. Só que essas viagens agora vêm acontecendo menos. Por quê? Porque, ainda que isso possa representar uma vantagem econômica, né, desde que o Trump assumiu e começou a ameaçar a economia canadense, os canadenses ficaram cheios de orgulho pátrio e resolveram que não seria assim, né? Olha, as travessias de automóveis e caminhões na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, no oeste de Nova York, caíram 13% esse ano, com menos canadenses fazendo a viagem. Então, houve uma grande reação lá, né? E aí tem uma outra situação absurda, né? Porque neste fim de semana, o Trump decidiu que iria desrespeitar uma ordem de um juiz federal e deportar americanos. Informação que está aonde? Está aqui no site da Deutsche Welle. Eu vou mostrar para vocês. Trump ignora juiz e deporta venezuelanos sob uma lei de 1798, uma lei que foi feita para que inimigos dos Estados Unidos em guerra com o país pudessem ser deportados de lá. Inimigos em guerra. Não consta que haja guerra da Venezuela com os Estados Unidos, nem que a Venezuela represente uma ameaça a qualquer coisa da soberania americana. O que aconteceu? Vamos ver aqui no site da Deutsche Welle. Mais de 200 pessoas deportadas pelos Estados Unidos chegaram de avião neste domingo, ontem, né, em El Salvador. El Salvador, não foi nem para o país de destino. Um dia depois de um juiz federal ter suspendido a ordem imposta pelo governo de Donald Trump de expulsar imigrantes suspeitos de atividades criminosas usando uma lei de guerra de 1798, uma coisa que ele foi lá buscar no fundo do baú da história americana e que não se aplica nesse caso com toda certeza. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escreveu no X que 238 membros do grupo venezuelano Tren de Aragua haviam chegado, além de 23 imigrantes da gangue mexicana MS-13, e serão mantidos em uma prisão de segurança máxima. Agora, é estranho, né, que um país acolha prisioneiros deportados por outros supostamente condenados e que não seja o próprio país de origem dessas pessoas, né? Por que o Bukele está recebendo venezuelanos no seu território? Por quê? Sabe? Porque alguns países da América Central se dispuseram a servir como uma espécie de hub, né, para esses prisioneiros. Agora, o que vai fazer com eles, né? Será que eles vão estar salvaguardados de alguma forma, dados os direitos atinentes à sua nacionalidade venezuelana? Estranha essa situação aqui. E aqui, como eu falei antes, aqui eu queria chamar essa matéria que está no site da agência Gov.br, né, agência pública do governo. O governo federal acolheu 127 repatriados vindos dos Estados Unidos. Bem, antes de sair, repito para você aqui o convite para que você assista hoje aqui no ICL. Basta você apontar o seu celular para esse QR Code aqui, você vai chegar até o site do ICL. Se você não quiser, você pode ir pelo caminho normal. Digita no seu despertador aqui, ó, despertaicl.com.br, assista, porque vale super a pena, tá? E reitero aqui o convite para que você assista O Mauritano no Prime Video e esta monumental obra cinematográfica chamada Vitória, que estreou agora nos cinemas e mostra por que as duas Fernandas dessa família são mulheres muito além da média, né, da história do cinema brasileiro, tá bom? Você fica agora com N1 e eu volto amanhã às 7 da manhã para tocar com vocês aqui o início do dia. Um beijo para vocês, um abraço, até amanhã. Tchau. Sem duplo sentido nenhum.
o evento da história de Muhammad Ali, narrado pela filha dele, Mariam Ali, foi uma porrada no queixo. Deixou todo mundo na lona, de tão abismado com a força desse furacão chamado Muhammad Ali. Se você não participou desse evento, pelo amor de Deus, você tem que assistir, você e todos os seus amigos e amigas, para se sentir inspirado, para se sentir impulsionado pela história dessa lenda. A gente resolveu liberar o replay para muitas pessoas que assistiram poderem assistir novamente e para você que não assistiu ter essa chance. Vai ficar por pouco tempo no ar e no final a gente reservou uma surpresa para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL também. Um abraço e bom vídeo!